Fala, família Gabarito! Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Nono ano? Espero que sim, hein, galera? Infelizmente, essa semana não tivemos aquela aulinha ao vivo, né? Nós tivemos aí apenas as gravadas, mas vamos lá, tocar o nosso barco aí. Hoje, falando aí, né, de atuação do mercado internacional de onde? Ásia, beleza, pessoal? Nós vamos falar aí de toda interferência, né, desses países asiáticos, já que nós falamos ali das principais economias, os grandes setores industriais, as grandes transformações econômicas que esses países do continente asiático tiveram e sofreram aí ao longo do tempo, né, principalmente pós Segunda Guerra, como nós falamos aí na aula passada, com a sua maioria aí com incentivos, né, financeiros dos Estados Unidos, e esses países aí se tornaram aí grandes economias. Hoje a gente vai falar aí da atuação de mercado, hoje atuando aí principalmente no principal, China, galera. Hoje nós vamos abordar aí essas principais relações aí desse mercado internacional com a China, tá bom? Para você que esteja aí com a nossa apostila, aquela apostila maravilhosa nossa, acompanhe-nos aí conosco, né? Na página 240 aqui da nossa apostila, beleza? Lembrando aí, nono ano, aqueles recados básicos de sempre, né? Questões testes, vamos pegar firme lá nas questões testes. Tô gostando, a gente teve um up aí nas questões testes, viu? É isso aí, é isso mesmo. Vamos com esse afinco aí, essa pegada, que a questão teste aí é de grande valia pra gente. Nós fazemos aqui também com muito carinho para vocês, tá bom? Lembrando aí, né, pessoal, voltar a lembrar vocês a questão de prazo. Esse bimestre nós teremos aí trabalhos a serem entregues, então fiquem atentos a essas datas aí, para que nós não possamos ter problemas aí em relação às notas desse trabalho, tá? Conto aí com a participação e colaboração de todos, tá certo? Galera, lembrando também, né, da questão da participação do fórum, falei para vocês aí, fórum de grande importância, né? Então, hoje já tivemos aí uma boa participação, né? Mas eu quero ali uma participação mais fluente de vocês. Há alguns aí que participavam bastante, estão meio sumidos. Quero todos vocês, manter o contato com vocês todos lá no nosso fórum, beleza? Bora tocar o barco, galera? Hoje aí, atuação do mercado internacional a respeito do continente asiático, e o nosso foco hoje é China. Vamos lá! Pessoal, a participação da Ásia no comércio internacional aí é cada vez mais significativa, né? Cada vez mais a Ásia vem tomando conta aí, né? Nessa questão de globalização nossa aí com os nossos mercados, né? Eu aposto com qualquer um de vocês aí que todos nós temos sequer aí uns 5 produtos do continente asiático em mãos aí na nossa casa. Aposto com qualquer um de vocês aí, beleza? Então, essa influência aí nesse mercado internacional vem vindo aí, né, cada vez mais, vem crescendo aí cada vez mais, principalmente desses produtos exportados. Também, né, nós, no caso aqui Brasil, e nós vamos falar na aula de hoje, nós importamos muito para países da Ásia, principalmente o que nós vamos falar hoje sobre a China, né? Mas é aquela velha exportação. Exportamos matéria-prima e exportamos aí produtos manufaturados e produtos aí de alta tecnologia, né? Então é aquela velha moeda, vendemos barato e compramos caro, né? Muitos dos atuais países emergentes são asiáticos, né? Nós estamos falando aí hoje a Rússia tem uma parte no continente asiático, né? Nós temos também a questão Índia, China, né? Então grande parte aí desses países estão nesse bloco de países emergentes aí, né? Torna-se cada vez mais influente no rumo das negociações comerciais e multilaterais, né? Aquelas várias negociações que nós vamos falar aí até de alguns investimentos da China em novas rotas comerciais, e do qual a China passa a ter um grande poderio geoeconômico nesses últimos anos aí, né? Então vamos lá. Recentemente alguns países asiáticos têm negociado acordos bilaterais, que é o caso aqui, né, de China e Brasil no caso, certo? Com países de fora da região, o que demonstra aí uma maior atuação e preocupação, né,
com os comércios extra-zona. O que quer dizer, pessoal? É como eu disse para vocês, antigamente, antes de fecharmos esse acordo com a China, por exemplo, o nosso mercado aqui interno era muito forte, principalmente a zona de Manaus, né, que foi criada aí, né, para o incentivo de povoamento, de urbanização e desenvolvimento daquela região norte do Brasil, né? Mas quando o Brasil faz esse acordo com a China, vários produtos comercializados, produzidos, né, na zona da Mata de Manaus, eles perdem o seu valor agregado aí, muitas empresas vêm a fechar lá, né? Então há essa preocupação em todos os mercados aí internos em relação a esse domínio, a essa influência comercial dos produtos aí do continente asiático, tá? Essa negociação aí certamente terá os impactos, né, nas relações comerciais de diversos países ocidentais, do nosso lado aqui, né, o que desperta ainda mais o interesse e a atenção sobre a atual política comercial da Ásia. O que isso quer dizer, pessoal? Nós vamos falar aí mais para frente, né? A Ásia ela tem dominado muito esse mercado, além, né, de implementar suas indústrias em outros países. Exemplo aqui nós temos o estado de São Paulo, por exemplo, a companhia, né, de energia elétrica que chamamos aqui de CPFL, né? Ela foi comprada por um grupo asiático. Então nós temos aí essas interferências, várias questões aí no setor agropecuário também vem tendo certos investimentos chineses, né? A questão também de produção de energia elétrica. Então a China, a Ásia, ela vem aí ganhando muito espaço, principalmente aqui no Ocidente, certo? Galera, prosseguindo aí, nós vamos começar agora a falar, né, das propriedades aqui da nossa China, beleza? Com relação à exportação, ela ocupa o primeiro lugar no ranking, né, mundial. A China é o país que mais exporta no mundo, galera. Ela ganha aí com uma boa diferença dos outros, tá? Só em 2017, para vocês terem uma comparação, a China exportou 2,4 trilhões, tá? E importou aí 1,54 trilhões. Então o que isso dá, pessoal? A gente colocando aquela matemática básica na balança, ela teve um superávit aí de quase 1 trilhão, galera, né? Quase 1 trilhão. Então é um lucro muito grande que esse país ele vem, né, obtendo hoje graças a esses vários avanços tecnológicos e esse poderio de mercado aí que a China vem ganhando cada vez mais, né? Os principais produtos exportados, pessoal: equipamento de transição, né? Unidades de disco digital, peças de máquinas de escritório, circuitos integrados, telefones, entre outros aí, né? Os principais importados, por exemplo, circuitos integrados, microconjuntos eletrônicos, óleo bruto e também de óleo bruto de petróleo e seus derivados. Ah, professor, mas o Brasil exportou para a China várias toneladas aí de soja, por exemplo, mas não chega ainda a porcentagem do que ela importa desses produtos aí, tá? É muito bom a gente salientar aí, né, pessoal, que a China, né, ela é um mercado muito promissor, como nós falamos, porque a Ásia em si, né? Porque é um contingente de pessoas muito grande, pessoal. Então você tem um mercado consumidor aí muito grande, né? Muito grande. Além desse mercado consumidor, a demanda de mão de obra ela é muito grande, né? Então esse continente aí nessa questão, né, de industrialização, economia e também comercialização, eles são muito relevantes por esses fatores aí que a Ásia apresenta, tá? Os principais destinos aí, pessoal, dessas exportações da China são os Estados Unidos, tá? É o principal comprador aí mesmo, né? Nós vamos falar ali daqui a pouco, tendo aí algumas questões
burocráticas, né? A China e os Estados Unidos não lidam muito bem, né? Mas mesmo assim os Estados Unidos aí é um dos principais compradores da China, vindo atrás aí de Hong Kong, né? Aquela ilha econômica que nós falamos lá, aquela zona econômica da China, né? O Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul, tá? Então esses aí são os principais compradores da China. Eu estava falando com vocês a respeito dessa questão da relação China com os Estados Unidos. É uma relação muito estremecida, né? Principalmente com o Donald Trump agora. E o ano passado, esses dois países duelaram aí, né? Por um longo tempo em questões comerciais, né, nesses produtos. A China compra também bastante dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda compra mais do que ela do país norte-americano, tá? Então, essa disputa entre eles aí, pessoal, ficou conhecida como a guerra comercial, tá? Lembrem sempre disso, quando vocês ouvirem falar dessa guerra comercial, nós estamos falando aí, né, dessa guerra entre China e Estados Unidos. Como que ocorreu essa guerra? Os Estados Unidos, né, ele colocava, lembra das taxas que nós falamos de importação anteriormente, né? Os Estados Unidos elevava essas taxas dos produtos chineses, do qual aí prejudicava a entrada desses produtos nos Estados Unidos, e a China na contramão fazia o mesmo, né? Quando comprava, os Estados Unidos ia vender produtos para a China, ela elevava essa taxa aí, colocando os produtos dos Estados Unidos em alta também, e ficaram aí com essa guerra em vários produtos, né? Tarifando vários produtos aí por muito tempo, até que hoje a relação ela está mais calma, e fluindo melhor do que o ano passado, por exemplo, tá? Pessoal, quando a gente fala da China, né, principalmente em relação comercial, eu jamais posso deixar aí, né, de falar da relação com o Brasil, né? A China tem aí uma relação muito boa com o Brasil, até histórica, passa aí de 40 anos, né? Mas em 2009 mesmo que a China tornou aí o maior parceiro comercial do Brasil. E é, até hoje, tá, galera? O maior parceiro comercial do Brasil. Do Brasil, né? Então, as relações com a China e Brasil aí sempre foram boas relações, né? Então, tanto que o Brasil considera a China como um dos parceiros de negócios comerciais mais promissores, né? E tem como a China aí um aliado estratégico, devido, né, a China ter uma grande demanda de matéria-prima e produtos agrícolas. E o Brasil também depender de alguns produtos aí, né, industrializados, que é aquela troca que eu falei para vocês anteriormente. Vendemos barato matéria-prima e produtos agrícolas, né? Rende muito para o Brasil? Rende sim, nós lucramos muito. Mas a lucratividade da China, por exemplo, vendendo esses outros produtos para cá, industrializados, é bem maior, né? Então, para vocês terem uma ideia aí, né, nesse comércio entre Brasil e China, ele cresceu de 2003 para 2009, 36 bilhões, né? E 9 anos depois, em 2018, nós alcançamos aí uma marca de quase, né, 100 bilhões de comercializações entre os dois países, né? A China hoje, como eu falei para vocês, né, no grupo dos emergentes aí, China e Índia tem crescido bem mais do que Brasil, Rússia e África do Sul, né? Então eles têm destoado muito no crescimento econômico deles. Já, né, o Brasil tem a China como esse grande aliado para tentar aí, né, dar aquele up na sua economia, já que a China não só compra produtos nossos, mas também investe bastante em infraestruturas aqui no Brasil. É um meio aí de... Alguns falam que a China está querendo tomar conta do mundo, né? Se for isso mesmo, eles estão num caminho até interessante, pessoal, porque eles vêm comprando aí várias empresas e propriedades em algumas regiões aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, caso da CPFL que eu falei para vocês aí, certo? Nono ano, nos últimos anos, né, a China tem desenvolvido uma grande rota comercial com o financiamento de portos e linhas férreas em países da Ásia e da África Oriental. O que é isso? Países pobres aí, né, pessoal? A China tem bancado essas infraestruturas para quê?
tudo num propósito, né? Lembra lá que a gente falou os norte-americanos emprestando dinheiro para esses países se industrializarem, se tornarem fortes? Então, eles têm a ganhar com esses empréstimos, né? Então, passam a ter aí, né, uma questão, uma influência geopolítica muito grande, né? Então essa nova política de incentivo não é só para ajudar esses países, né? Ela garante que essas mercadorias produzidas na China tenham condições de chegar a esses países próximos, né? Aumentando aí a influência geopolítica e econômica na região. Então a China vem ganhando esse cenário, né? E crescendo muito, né, pessoal? Essa nova rota criada aí pela China através desses altos investimentos em infraestrutura aí, galera, é denominada aí de Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda. Então, quando vocês ouvirem esse nome aí, a nova Rota da Seda, fiquem atentos nisso aí, né? Ela vai ser essa nova rota que a China vem investindo pesado aí nesses países para criar influências geoeconômicas aí, né? Tanto geoeconômicas como também geopolíticas, certo? Eu tenho aqui para vocês verem aí, pessoal, essa nova rota, tá? Bem interessante. A de vermelho aqui é a rota antiga, né? Do qual passava Moscou, Istambul e por aí vai. Hoje nós temos essa nova rota aqui, ó, com influência nessa parte sul aqui do nosso globo, né? Para vocês terem uma ideia, em Nairobi, aqui na África, pessoal, como eu disse para vocês, a China, né, é um grande comprador de soja, mas também não é boba, né? Vendo aqui as técnicas nossas utilizadas no cerrado brasileiro, por exemplo, né, que é muito característico da savana da África, a China também tem investido pesado no continente africano para esse tipo de produção de grãos, até para facilitar no que, ó, transporte, né, pessoal? Seria muito mais viável a China conseguir toda a sua demanda, por exemplo, de soja no continente africano do que no nosso aqui, por até questões logísticas, né? Então essa nova rota da seda, pessoal, ela abrange essa parte sul aqui do nosso globo, né? E vai aqui para vocês verem até Roterdã, na Holanda, tá? Então a China passa a ter influência em todos esses mercados aqui, tá? Tanto econômica como geopolítica. Nono ano, hoje, para não alongar muito a nossa aula, né, eu vou falar apenas de China. Semana que vem, nossa próxima aula aí, nós vamos falar de Japão e outras economias aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, aguardo vocês lá no fórum, tá bom? Um forte abraço e hoje, né, deixando aí um tchau chinês para vocês, tá? Jai Jingan, eu acho que é mais ou menos isso aí, viu? Tchau, até a próxima aula e a trilha sonora hoje também é chinesa. Forte abraço, nono ano, tudo de bom para vocês e até a próxima!